Vou iniciar a apresentação do trabalho de socialização da disciplina de estágio curricular obrigatório 1. Meu nome é João Júnior Borges Ferreira. A área de concentração, ensino e aprendizagem matemática. E o tema, a utilização de jogos como recurso auxiliar no ensino de matemática. Justificativa. O tema é de grande relevância, pois os jogos são uma ferramenta capaz de auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. O modelo tradicional de ensino de matemática não é atraente e diminui o interesse pela disciplina, e o uso de jogos possibilita, além do auxílio na compreensão de conceitos, a cooperação e socialização entre os alunos. Os objetivos: acompanhar as práticas utilizadas no ensino de matemática na escola de estágio, verificar aspectos e perspectivas nas produções existentes sobre o uso de jogos no processo de ensino-aprendizagem e identificar os benefícios do uso dos jogos no ensino de matemática. A fundamentação teórica. Fazendo um resgate histórico, Kishimoto cita o período greco-romano, onde os jogos eram utilizados para relaxamento das atividades que exigiam esforço físico, intelectual e escolar, ou seja, como recreação. Na Idade Média, o mesmo cita que foram deixados de lado pela associação com os jogos de azar, para no Renascimento, período de grande ludicidade, ressurgirem como conduta livre que favorece o desenvolvimento da inteligência e facilita o estudo, atendendo às necessidades infantis e possibilitando a aprendizagem dos conteúdos escolares. Segundo Piaget e Elder, os indivíduos, ao terem contato com jogos, se tornam mais inventivos, críticos e com capacidade para a criação, existindo entre os jogos e a construção da inteligência uma estreita relação, pois o prazer que resulta do jogo motiva a aprendizagem. Para Mello, entre outros, o jogo, além de proporcionar maior dinamismo às aulas, se torna útil para a identificação das principais dificuldades, servindo de diagnóstico de aprendizagem. Em relação aos bloqueios que certos conteúdos matemáticos trazem aos alunos, Boring aborda que a introdução dos jogos nas aulas de matemática traz a diminuição do sentimento de incapacidade de aprendizado, facilitando a assimilação. A metodologia. O estágio foi realizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Duque de Caxias, localizado na cidade de Vacaria, Rio Grande do Sul. Foram 25 horas de estágio, presencialmente na instituição, cumprindo 15 horas de observação no 8º e 9º anos do ensino fundamental e mais 10 horas de entrevista com 2 profissionais da área de educação. A etapa de entrevista foi realizada com 2 professoras da área da educação, da disciplina de matemática, com anos de experiência. Foram repassadas 10 questões ligadas ao tema e área de concentração para melhor analisar o tema proposto em relação à opinião dos docentes. As observações em sala de aula foram realizadas no período matutino, às segundas-feiras, com 2 períodos de acompanhamento com o 8º ano e 2 períodos de acompanhamento com o 9º ano. Nessa etapa importante, ocorreu a análise das metodologias utilizadas em sala de aula. A observação foi realizada na escola, que apresenta 475 alunos matriculados, 36 professores, funciona no turno matutino e no turno vespertino. A estrutura da escola é composta de um prédio com 3 pavilhões térreos, com direção, secretaria, refeitório, sala dos professores, biblioteca, salas de aula e uma quadra poliesportiva anexa. Para o roteiro de entrevista, foram repassadas 10 questões
que são as seguintes: qual a sua formação acadêmica? Possui quanto tempo de experiência profissional? Possui quanto tempo de trabalho na escola atual? Realizou algum tipo de atualização profissional após a graduação? Existe algum projeto para a formação continuada dos professores da rede municipal? Como você avalia a aprendizagem dos alunos em matemática atualmente? Você é favorável à utilização de recursos didáticos auxiliares nas aulas de matemática? Você utiliza jogos como ferramenta adicional no ensino de matemática? Se utiliza, como os alunos se comportam durante a prática dos jogos em sala de aula? Se utiliza, como você avalia a resposta dos alunos em relação à aprendizagem com o uso de jogos em sala de aula? A vivência do estágio. Ocorreu interação constante com a prática dos jogos em aula, pois a professora já tinha o costume da realização dessa atividade, trazendo assim a percepção do resultado a cada encontro, pois foi possível alicerçar, através da experiência prática, todo o conhecimento teórico advindo da pesquisa. Nas aulas foram realizadas atividades como o dominó de potências, onde em grupos os alunos precisavam achar o resultado do cálculo matemático e assim a peça que se encaixa na extremidade correspondente. Também foi trazido para a experiência em sala de aula o jogo Sudoku, no qual o raciocínio lógico foi amplamente exercitado. Outra atividade realizada foi o jogo de ligar os pontos com adição e subtração dos resultados, conforme o número positivo ou negativo existente no respectivo quadrado após formado na junção dos pontos. Ocorreu também a aplicação do jogo Tetris, onde os alunos precisaram encaixar as diferentes peças de maneira correta para finalizar a atividade. Nos outros momentos foram trazidos os conteúdos da disciplina com aplicação de exercícios de fixação. Essas são as referências.